Caso você esteja passando por um processo de luto, caso você também tenha perdido alguém especial, que talvez esteja sendo muito difícil para você passar por esse processo do luto e está sendo um pouco difícil para você lidar com essa situação. Bom, eu quero trazer aqui o contexto da história de Jó. Se você não conhece a história de Jó, Jó, ele era um homem íntegro aos olhos do Senhor, ele era um homem fiel ao Senhor, justo. E ele passa por um processo ali na vida dele de muitas perdas. Ele era um homem próspero, ele era rico, ele tinha filhos, ele tinha 10 filhos e ele era casado, tinha uma fortuna, ele era um homem que vivia uma vida com Deus. E Deus permite que o inimigo toque em todas as coisas de Jó, menos na vida dele. Jó, ele começa a perder todos os bens que ele tinha. Logo depois ele perde os 10 filhos que ele tinha. E, além de tudo, ele é acometido por uma doença na sua carne, no seu corpo. Mas eu quero trazer para vocês Jó 1:18, que mostra pra gente a reação de Jó quando ele descobre que os filhos haviam morrido. Então, Jó 18 diz assim: Mal este homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: Seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando, de repente, surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou. E todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou e nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Para mim foi uma lição. Eu não sei se você sabe, mas eu também perdi uma filha. E quando eu perdi a minha filha Luísa, em alguns momentos eu brincava, eu dizia que eu tinha vivido uma história mini história de Jó. Porque durante o processo, antes da perda da Luísa, uns 20 dias antes da perda da Luísa, a gente teve um furto da nossa empresa, né? E roubaram todos os nossos equipamentos, notebooks, câmeras, impressora. Roubaram os nossos equipamentos de trabalho na época. E 20 dias depois, a gente descobre que a nossa filha estava sem vida, né? E eu tive que ir para uma cesárea de emergência. Só que a minha primeira frase, assim que eu acordei da anestesia, assim que eu abri os meus olhos, a frase que veio à minha mente foi: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E começamos ali a viver um processo muito intenso em Deus. Mas eu confesso para vocês que o meu primeiro ato não foi um ato de adoração. E por que eu trouxe esse texto de Jó? Porque a primeira reação de Jó, quando ele recebe a notícia de que os filhos deles haviam falecido, ele rasga o manto, ele raspa a cabeça e primeiro ele revela a tristeza dele e ele vai de rosto no chão, como um ato de adoração ao Senhor. E ele diz que não vim com nada para esse mundo e eu vou voltar da mesma maneira que eu cheguei aqui, sem nada. E é incrível o coração de Jó numa situação tão desafiadora, tão difícil que é a perda de um filho. No meu caso foi um filho, mas ele perdeu 10 filhos. E é lindo porque ele tem uma perspectiva de Deus muito diferente da minha. Então eu ficava brincando, né, dizendo que eu tinha vivido uma história de mim e Jó, que eu tinha perdido as coisas físicas e depois eu perdi uma filha, ele perdeu as coisas materiais e perdeu os filhos também. Mas não tinha comparação, porque eu não tinha o coração de Jó. Eu não tinha um coração justo, um coração temente, um coração fiel. Naquele momento, eu culpei ao Senhor. E aqui fala que Jó não pecou e nem culpou ao Senhor. Eu comecei a me distanciar de Deus, a fugir de Deus nesse período. Eu tô falando do meu relacionamento com Deus, não dos meus atos religiosos.
permaneci indo à igreja, eu permaneci falando de Deus para as pessoas, testemunhando muitas coisas que o Senhor havia feito em mim. Mas eu estava com raiva de Deus, eu culpava o Senhor durante o meu processo. Ainda assim, a misericórdia de Deus esteve comigo durante todo esse processo e eu fui carregada no colo por Jesus. Eu nunca pensei que eu pudesse passar por um processo de luto de uma forma tão leve, junto com a paz que excede todo entendimento. Foi assim o meu luto. E eu me permiti passar por esse processo. Eu quis, mesmo doendo. Eu lembro que às vezes eu não queria ler a Bíblia, às vezes eu não queria ir para a igreja. Eu segui tendo a minha vida com atos religiosos ali. E graças a Deus também por isso, porque eu fui intencional nessa caminhada, porque no meu coração estava assim: eu vou fazer mesmo sem querer, porque eu entendo que enganoso é o meu coração. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. Então eu sabia que aquilo que eu estava sentindo era passageiro e momentâneo. E que eu estava me sentindo daquela maneira porque eu não conseguia entender. Eu não tinha perspectiva de Deus sobre aquela situação. Eu não conseguia olhar para aquela situação, para a perda da minha filha, com os olhos de Jesus. Então eu só olhava com um olhar egoísta de que Deus arrancou algo de mim. Deus me traiu. Então, eu quero te dizer que se você está passando por esse processo de dor, se você também perdeu alguém muito importante, confia em Jesus. Derrama o seu coração como um ato de adoração. E mesmo que você não queira estar perto de Deus, se aproxime sem querer. Porque a nossa dor, às vezes a gente tá sangrando, as feridas estão abertas e a gente não consegue ver com clareza no meio daquele turbilhão de sentimentos. E a gente acha que Deus é o culpado, que Deus arrancou algo de nós, como se Deus estivesse devendo algo para nós. E na verdade nós somos os devedores. Cristo não nos deve nada. Deus Pai não nos deve nada. Deus não nos deve nada, gente. Pelo contrário, eu lembro que Deus me falou assim: Fernanda, você sabe que a sua filha é minha. A sua filha não é sua, a sua filha é minha. Mas ainda que você tivesse o poder, ela fosse sua e você tivesse o poder de me dar, você não me daria. Mas eu, intencionalmente, entreguei o meu filho por amor a você. Eu sei qual é a sua dor, eu conheço a dor de perder um filho. De entregar o meu filho para morrer por culpados, não por inocentes, por pecadores. E Deus começou a me constranger com o amor dele, com a perspectiva dele. Ele começou a me inundar com a perspectiva dele para que eu conseguisse olhar para aquilo que eu estava vivendo em relação a Luísa de uma maneira diferente. Então, eu quero te convidar a ver com os olhos de Deus essa situação que você está vivendo. Porque talvez, assim como eu, você também esteja precisando passar por esse processo. E eu vou te dizer que eu sou muito grata a Deus pelo meu processo. Foi muito difícil, é muito doloroso. Eu não sei explicar para vocês, assim, em quantidade, o quanto isso me custou, mas eu não me arrependo de viver nada com Jesus. Eu não me arrependo. Se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu viveria novamente para conhecer a Deus um pouquinho mais, sabe, para ter mais perto o Senhor de mim. Não só de eu fazer parte do plano do Senhor, mas o Senhor poder fazer parte de mim e começar a tirar a Fernanda de cena para que Ele cresça em mim e eu possa diminuir. Não há nada que pague o que Cristo fez por mim, não há nada que pague a experiência de conhecer em mais profundidade o Senhor. Então eu quero te dizer que se você está passando por isso, você não precisa ficar no fundo do poço. Você não precisa ficar nesse lugar. Você pode passar por essa mesma experiência de luto, de dor. Não é que não vai doer, mas você vai poder desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você vai poder ser carregada por Jesus nesse processo e levada para um nível de mais intimidade. Permita abrir um lugar de vulnerabilidade no seu coração, para que o Senhor venha acessar esse lugar de vulnerabilidade e Ele venha tratar feridas que precisam ser tratadas, inclusive essa ferida da perda de alguém querido. Então eu quero orar com você para que, assim como Jó, nós tenhamos essa conduta, essa maneira de olhar e de viver. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Que todas as nossas ações sejam como atos de adoração ao Senhor. E que a gente não venha pecar
e culpar o Senhor. Faz parte do processo, aceita o processo, continue vivendo ele, busque ajuda. Eu passo por terapia, eu passei por aconselhamento pastoral, eu pedi ajuda espiritual, ajuda emocional, eu mergulhei nesse lugar em Deus, eu fui para a presença do Senhor mesmo sem querer ir. E foi isso que me fez chegar onde eu tô agora, com a graça de Cristo, muito melhor, muito mais saudável emocionalmente e podendo compartilhar aqui com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Então vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que está aqui vendo esse vídeo nesse momento. Deus, eu oro para que a mesma misericórdia que o Senhor teve sobre mim no meu processo de luto, o Senhor tenha sobre essa pessoa que está vendo esse vídeo agora. O Senhor estenda as tuas mãos, Pai, com graça, com amor, com a paz que excede todo entendimento, Jesus. E que essa pessoa, onde ela estiver, ela seja inundada pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, e que teu Espírito Santo Consolador venha trazer consolo para essa alma, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que o Senhor dê uma perspectiva nova para essa pessoa. Eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa para que ela possa ver além da dor, que ela possa ver além, Senhor, aquilo que ela consegue ver, e ela possa ver aquilo que o Senhor está construindo através desse lugar de perda, através desse lugar de dor. Deus, eu oro para que ela se permita, para que essa pessoa se permita, Senhor, ser curada, sarada, transformada em Ti, Deus, e que ela veja o Teu agir, o Teu mover, Senhor, sobre a vida dela, porque o Senhor a ama, e o Senhor não aceitaria perdê-la de maneira alguma, Deus. Então eu oro, Deus, para que essa pessoa Te encontre aonde ela estiver. Em nome de Jesus. Amém.